De volta aqui, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade nesse sistema comercial. A última aula a gente fez a tela de login. Agora, vamos fazer algumas alterações aqui na minha tela principal. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu costumo fazer no sistema, é colocar uma barra de status. Nessa barra de status vai ter a data, a hora e o nome do usuário que está logado e de acordo com as necessidades dá para ir adicionando mais informações nessa barra de menu. Componente barra de menu, deixa eu ver onde que ele está aqui. Acho que é no Standard mesmo. Não, não é no Standard. Control bar. Aqui, Common Controls, Status Bar. Adicionei, ela já aparece aqui, ó, ela já vem por padrão, ela vem com o Align ao Bottom, que coloca na parte de baixo. Esse componente, ele funciona com pequenas partes, né? Você vai adicionando os painels aqui nela. Então, duplo clique em cima da barra, abre essa janelinha. Inicialmente eu vou adicionar dois painels. Adicionar painel 1, painel 2. Então, estando nessa janelinha aqui, ó, eu tenho as propriedades relacionadas ao painel. Então, eu consigo alterar as propriedades de cada um deles aqui. Ó. Inicialmente é mais o alinhamento. Eles estão left justify, que eles estão alinhados aqui na parte esquerda, na parte de baixo. Então, vamos lá. Quando eu iniciar esse sistema, eu vou capturar a data e o relógio do sistema. Como que eu faço isso? Para isso, eu vou precisar de um componente timer. O componente timer é um componente que existe na maioria das linguagens de programação que eu já vi, tem algum componente parecido com isso. Ele conta tempo, sendo que o intervalo padrão dele é 1 segundo. Ele vai estar aqui, ó, System. System, aí eu tenho aqui esse reloginho, adicionei, timer 1. Então eu vou pôr um nome nele aqui, vou pôr o nome dele TMR, né? Vamos usar TMR data hora. TMR data hora, 1000 milissegundos, que é o equivalente a 1 segundo. Então, toda vez que esse timer executar, vai ter passado 1 segundo. Ele está enable true, eu posso desabilitar de acordo com a necessidade. Beleza, está aqui meu componente. Quando esse componente executar, quando carregar, na verdade, meu formulário, esse componente vai começar a executar. E ele vai alterar para mim um label. Então eu vou abrir aqui o meu status panel. E esse status panel, ele tem uma propriedade text. Então essa propriedade text, eu posso alterar ela via código. Como que eu vou fazer isso? Cliquei no timer, venho aqui em eventos e tenho o evento onTimer. Duplo clique nele. Aí eu vou pôr aqui, deixa eu mudar o nome aqui da minha barra de status. Eu deixei ela com o nome padrão. Propriedades. Vou chamar ela de STB principal. Status bar da minha tela principal. Então no evento onTimer, eu vou estar falando aqui, ó, STB principal ponto painels. Aí o painels, pessoal, eu consigo acessar uma posição do painels. Eu vou ter que colocar aqui o colchete. Painels 0. Painel 0 é o meu primeiro painel. Ponto text, olha lá, a primeira propriedade dele já é o text. Então eu vou escrever um texto toda vez que o timer executar. Então eu vou falar aqui, por exemplo, eu quero que ele receba a data do sistema. Então primeira coisa, eu tenho que converter, essa data do sistema vem no formato data. Eu vou fazer aqui um date to str de date. Essa variável interna aí do Lazarus, o Delphi também tem isso. Vou concatenar esse valor com a hora.
Aí que eu pus um mais, vou abrir aspas, colocar um menos aqui, só para dar uma separada entre os dois. Colocar mais um mais aqui. E vou passar agora o time, que é a propriedade que vai me retornar a hora. Esse time, se eu não me engano, ele vai ser tratado como data também internamente. Então eu vou converter aqui, ó, str, date to str, da variável interna time. Vamos ver se isso vai dar certo, eu acredito que vai dar. Então com isso aqui, ó, o timer, esse event on timer, executa de 1 em 1 segundo. De 1 em 1 segundo, esse panel, esse meu primeiro panel aqui da minha status bar, vai receber a data, um tracinho e a hora que tiver no sistema. Então, ele vai mostrar os segundos, tudo direitinho. Só não tenho certeza desse date to str aqui do time. Vamos executar isso aqui, ver como é que isso vai ficar. Pelo menos agora, nesse computador novo, quando eu mando executar, não preciso ficar esperando uma hora. Nosso usuário João, senha 123. Ah, eu tinha deixado a tabela com o nome errado. Gerou nosso erro aqui, deixa eu cancelar. Eu vou lá alterar a tabela novamente. TBL funcionários. Alter table. Já estava até aberto, não precisava ter feito isso, mas tudo bem. Voltei o nome dela aqui para a tabela funcionário. Vou fechar essas abas aqui. Ok. Vou executar de novo. Usuário João, senha 1, 2, 3, entrar, seja bem-vindo. Beleza, carregou, porém meu painel está com um tamanho muito pequeno aqui, está cortando. Vou fechar, vamos lá alterar isso aí. Vou lá na propriedade do painel, o painel 0 aqui. O tamanho dele, o width dele está 1175. O painel 1 está com o width pequeno. Muito bem, vamos aumentar esse aqui, eu vou pôr 300 nesse aqui, que eles vão dividir ali o espaço. 300 aqui. Ah, eu acho que ele estava me dando a propriedade, era do status bar. Aqui embaixo tá bem clarinho, mas deu para perceber aqui que ele aumentou o tamanho. Ok, vamos lá executar. 1100 na verdade é do tamanho da minha status bar, não do meu pen. Ok. Julho 1, 2, 3. Ok, carregou a data certinho, 29/12/2015. O date to str lá, igual eu falei para vocês que é o que eu estava em dúvida, não funcionou. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sei se existe o time to str. Deixa eu ver se tem o time to str. Se tiver o time to str, resolve meu problema. Ah, não deu erro, acredito que agora vai funcionar. João, 1, 2, 3, entrar. Ok, lá, o relógio direitinho. São 18h36, cada segundo ele vai atualizando ali para mim. Posso alterar essa fonte também, então, mas não é o meu foco agora. Talvez mostrar ele centralizado aqui no Paint fique mais legal. Deixa eu ver se tem essa opção lá. Duplo clique aqui na barra de status. Vou clicar aqui no 0. TA Center. Aí, TA Center vai ficar... Uma alteração que eu costumo fazer enquanto eu estou desenvolvendo um sistema é esse usuário e senha vai ficar me pedindo isso aqui toda hora. Como eu vou fazendo vários testes, eu já deixo isso salvo para não ter que ficar respondendo isso toda hora. Olha lá, apareceu aqui centralizado, beleza. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, mostrar centralizado o nome do usuário que está logado.
Aí para isso eu não preciso do timer, não preciso ficar atualizando esse nome de usuário o tempo todo. Eu vou fazer isso no evento onShow desse formulário aqui. Depois, né, depois que eu fiz o login, esse show modal, pessoal, ele tem uma característica também. Como eu não consigo acessar o formulário principal enquanto eu não fecho o formulário que está em modo modal, o próximo comando que eu colocar aqui abaixo só vai executar depois que eu fechar esse formulário. Por que eu estou falando isso? Porque eu só vou ter essa informação do usuário depois que eu fechar meu formulário de login. A minha query, que é um problema, já surgiu um problema aqui, porque quando eu fechar o formulário de login, eu destruí a minha query que tinha as informações do meu funcionário. Então, talvez seja mais interessante eu ter essa query na minha tela principal e lá de dentro da tela de login eu verifico a query do formulário principal. Então, vamos fazer essa alteração. Vou salvar aqui. Na tela de login, eu tenho uma query read only. Eu vou recortar ela aqui. Recortar. E vou colar ela na minha tela principal. Colar. Então, veio para cá minha query de login. Funciona do mesmo jeito, entre aspas, né? Ela está aqui false. Eu vou voltar lá no meu formulário de login, que agora o meu código aqui ficou avacalhado. Todo lugar aqui onde eu estou acessando FRM Login, eu vou ter que colocar FRM principal ponto QRY Login. Eu falei FRM Login. Então vou copiar esse pedacinho aqui. Opa, Ctrl C. Vou copiar de novo. Ctrl C. O Ctrl C aqui, como eu estou na máquina virtual, não funciona muito bem. Vou copiar pelo menu aqui. Colar. Colar. Onde mais tem a query, acabou. Todos os lugares que eu acessei a query, eu alterei, chamando ela lá do formulário principal. Vamos ver se funcionou direitinho. Mas já vou fazer aquela alteração que eu falei para vocês. Vou deixar aqui digitado o usuário João e a minha senha 1, 2, 3. Salvar e executar. E o before open. Before open da query, na verdade, esse evento não pode ser aqui mais. Então eu vou recortar ele daqui. Vou transferir lá para o meu formulário principal, que agora minha query veio para cá. Cliquei na query, vou no evento before open e vou colar esse comando aqui. Agora eu tenho um outro problema. Esse edit usuário e edit senha não existem aqui dentro do meu formulário principal. Aqui eu vou ter que mudar para FRM login. Ponto edt usuário e ponto edt senha. FRM login. Ponto. Salvar, executar. Vamos ver se vai dar certinho. Já veio com o João e a senha, só clicar em entrar. Já funcionou. Já deu bem-vindo aqui. Belezinha. Agora eu resolvi o meu problema do usuário lá na tela principal. Vou fechar de novo aqui. Como que eu vou acessar na tela? Eu vou mostrar aqui no segundo painel da minha status bar o nome do usuário que fica logado. Então vamos lá. Isso vai ser no onShow do meu formulário principal. Igual eu estava falando para vocês, esse comando só vai ser executado depois que eu fechar o formulário de login. E é só depois que eu fechar o formulário de login que eu tenho essa informação do usuário. Antes disso eu não tenho. Então depois que ele está fechado, eu vou estar falando aqui stb principal ponto panels da posição 1, que é o meu segundo painel, ponto text, vai receber QRY login
Aí dentro do login eu tinha aquelas duas variáveis, que é quando eu adicionei os campos lá. Uma delas aqui é o QRY login usuário. Ele cria essa variável para mim, ponto asstring. Então não preciso pôr QRY login, ponto field by name, usuário, ponto asstring. Facilita um pouco colocar dessa forma aqui. Então dessa forma já vai aparecer para mim o João na parte de baixo da tela. Entrar. Ok, olha lá, usuário João. Falta eu centralizar ele para ficar no mesmo formato que o outro ali, mas já está funcionando. Eu posso até dar um uppercase ali para aparecer maximizado, né? Fica mais legal o nome do usuário maximizado. Aqui, ó, panel 1, eu quero colocar ele centralizado. Eu vou mudar o comando aqui, ó. Eu vou dar um comando uppercase. Esse é um comando interno, também do Lazarus ou do Delphi. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil. Fecha parênteses aqui no final. Salvar. Executar de novo. Ok. Aí como esse formulário, como esse segundo painel, ele está ocupando o restante todo aqui do meu status bar, ele centralizou muito longe aqui. Não sei se isso ficou legal não, mas tudo bem. Aí eu posso escrever aqui antes, né, usuário logado, João. Aí talvez resolva aí o que eu estou achando que está estranho. Então eu vou concatenar aqui, ó. Com aspas, usuário logado, dois pontos, mais, opa, o mais é fora da aspas, dá um espacinho aqui, executar de novo. Aí, usuário logado, João. Beleza, talvez, vou até tirar o uppercase. Tava com a intenção de deixar isso aqui mais, com um visual mais legal, mas eu acho que era falta desse usuário logado aqui. Beleza, finalizada essa questão de colocar a data e o usuário logado, o ideal inicialmente é criar um menu. Eu posso utilizar, tem algumas formas de fazer menu, poderia fazer uma árvore aqui do lado com as opções de menu, colocar uma lista de botões aqui do lado, depois a gente pode ver essas opções, mas inicialmente eu vou fazer o menu padrão, que é o main menu aqui, o primeiro componente, inclusive. Adicionei o main menu, vou pôr o nome dele de mnu principal. Duplo clique nele, vai abrir a janelinha de menu aqui para mim. Vocês podem ver que na janela atrás lá já apareceu uma barrinha. Vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu vou dividir. Acho que eu vou pôr cadastros e financeiro e um menu sobre com a versão do sistema, algumas informações sobre o sistema. Então, vamos lá. Name eu não vou preocupar não. Vou lá no Caption só. Cadastros. Aí eu tenho as opções aqui, ó, inserir novo item após. Quando eu insiro um novo item após, eu vou inserir do lado direito. Novo item antes, do lado esquerdo. Criar submenu, algum item abaixo. Então vamos lá, um item após. Criou aqui do lado direito. Vou alterar o nome dele, aqui vai ser o financeiro. Vou criar mais um, que eu acredito que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, que é um estoque. Estoque. Vou criar também um menuzinho para relatórios. Pode ser que a gente tenha alguma coisa assim. E finalmente o sobre que eu tinha falado antes. Sobre o sistema. Tá, agora os filhos. Os filhos do cadastro. Botão direito em cima do cadastro. Criar submenu.
Vai aparecer o item 6 aqui. Vamos começar com o cadastro de funcionários. Vocês lembram que eu falei que eu tô com o teclado aqui do MacBook e eu ainda não descobri onde é o acento? Então eu estou deixando sem acento por enquanto. Nesse caso aqui, o ideal é colocar acento nas palavras direitinho. Vou criar, detalhe, se eu criar um submenu aqui, ó, clicar com o botão direito em cima do cadastro de funcionário, eu vou estar criando um submenu do cadastro de funcionários. E eu quero, na verdade, um submenu do menu cadastro, mais um submenu do menu cadastros. Não criou? Criar submenu. Não, não deu certo. Ah, sim, agora eu tenho aqui, criar após. Aí eu clico no filho e peço para criar após. Beleza, cadastro de funcionários. Cadastro de produtos. Que eu me lembre, são só esses dois cadastros. Deixa eu abrir aqui de novo a minha documentaçãozinha aqui. Tem o cadastro de fornecedores. Então, voltando lá, eu vou ter mais um após aqui. Cadastro de fornecedores. Tem umas coisinhas, pessoal, eu não uso muito, mas, por exemplo, você pode criar atalhos para menus. Por exemplo, se eu quiser que, apertando o Alt e a letra C, acesse o menu de cadastros, eu coloco um E comercial antes da letra C, aparece lá, a letra C aparece sublinhado. Com isso aqui, se eu apertar Alt C, vai abrir esse menu para mim. Isso possibilita ao usuário acessar o sistema sem teclado. Facilita um pouco, dependendo da situação. Hoje em dia é muito incomum, mas vou colocar aqui só como uma coisa a mais aí. Ó, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl E, Ctrl R, Alt C, Alt F, Alt E e Alt R. E o sobre Alt S. Nenhum repetiu. Se algum repetisse, a gente teria que escolher alguma outra letra. Então, beleza. Cadastros, esses 3 cadastros. Acho que são só esses. Compras e vendas vai ser no financeiro. Produtos é isso mesmo. Então vamos lá, dentro do financeiro eu vou criar submenu. Vou pôr aqui compras. Após o compras eu vou pôr o menu vendas e vou pôr PDV aqui, que seria o ponto de venda. Que na verdade dentro de um comércio o cadastro de uma venda é o PDV, aquela telinha de caixa lá que a gente vê no supermercado, as lojas também tem. Então, vendas PDV, depois eu vou criar, a minha ideia é criar um atalho fácil, que teoricamente a maior parte do trabalho durante o dia em um comércio acontece no PDV. Aí depois a gente vai ter o desenvolvimento dessa tela mais detalhadamente. Estoque, deixa eu ver o que a gente pode pôr em estoque. Estoque como vai estar sendo controlado pela compra, quando eu compro, eu vou estar adicionando no estoque. Quando eu vendo, eu vou estar removendo do estoque. Inicialmente eu não estou conseguindo enxergar nada nesse estoque não, talvez tenha alguma coisa. Deixa eu excluir esse item aqui. Vamos no relatório, eu acho mais provável a gente ter alguma coisa. Então eu posso ter um relatório de estoque. Para saber como é que estão os estoques dos meus produtos. Eu posso ter um relatório de gastos versus receitas. Então aí o relatório é infinito, pessoal. Aí vai sendo mais de acordo com a necessidade de cada cliente. Então os relatórios comuns é fazer um controle financeiro. Uma coisa que é interessante a gente colocar também, que eu não tinha colocado lá atrás, que eu acabei de pensar aqui, que é um controle de despesas. Que além das compras que você tem em uma loja, por exemplo, você compra uma loja de roupas. As compras de uma loja de roupas são exclusivamente roupas, provavelmente sapatos,
sei lá, alguma coisa assim pode estar envolvida também, mas eu tenho também despesas que eu preciso controlar, por exemplo, salário de funcionários, conta de luz, aluguel do cômodo, compra de balcão, compra de um expositor, qualquer investimento que eu fizer também, eu posso colocar como um gasto, eu posso ter um controle de investimentos e um controle de gastos, vamos dizer assim. Vou colocar isso tudo como despesas, depois a gente vê como é que faria para dividir o que é investimento e o que é gasto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar continuidade aqui, depois eu corrijo lá no documento, no Word, eu vou colocar esse controle de despesas. Aqui no financeiro, eu teria aqui, vou pôr após o compras aqui, ó, vou deixar o PDV por último. Controle de despesas. Então ficaram aí 3 coisas abaixo do financeiro, 3 coisas abaixo do cadastros. Eu posso fazer um relatório de despesas. Opa, criei submenu. Peraí. Excluir item, inserir após relatório de despesas. Vamos supor que a gente vai ter alguma coisa de investimento, alguma despesa que está cadastrada como investimento. Sei lá, a ideia é ter um controle da loja, um controle do que a loja gasta, o que a loja investe, qual que é o lucro real da loja, porque o que é investimento pode ser considerado lucro, não é exatamente uma despesa. Mas, a um certo ponto, a despesa que você tem depreciação, você compra um computador hoje, amanhã ele vale menos, então tem todo um controle que pode ser feito em cima disso também. Sobre o sistema eu vou deixar um link direto. Quando a pessoa clicar em cima desse menu, já vai abrir uma janelinha com algumas informações sobre o sistema. Então terminei de editar aqui meu menu, vou fechar, ele fica fixo aqui no topo da minha tela principal. Então aqui, ó. Uma coisa que é legal de fazer também é inserir uma imagem no fundo dessa tela principal. Deixa eu ver, a imagem vai estar aqui, ó, na adicional. Adicionei o componente de image. Vou pôr o name nele aqui, img principal. Vou falar para esse componente ocupar todo o restante da tela, ao client. Quando eu coloco um componente ao client, ele ocupa todo o restante da tela, desde que tenham outros componentes com all button e all top. Como eu tenho aqui o status bar, all button, esse menu, por padrão, ele fica no topo, ele está como se fosse all top. Então ele ocupa o restante do espaço em relação aos outros componentes. Aqui eu posso inserir qualquer imagem que eu quiser. Eu acredito que tem alguma imagem interessante aqui no Windows. Deixa eu ver se tem alguma aqui que dá pra gente usar, que tem alguma coisa a ver com esse sistema, né? Senão ficar colocando imagens muito diferentes também. Deixa eu ver aqui. Não tem muita coisa. Só para vocês verem, eu vou colocar essa imagem aqui, só para vocês verem como é que carrega isso no componente. Carregou aqui, ó, uma imagem grande, ok. Porém, essa imagem está cortando aqui, ó, a resolução dela é menor do que o meu componente de imagem ter aqui de espaço. Eu tenho uma propriedade que faz ela ocupar sempre o espaço todo, que é essa aqui, ó, stretch. Se eu colocar true, ele vai alterar aqui a imagem um pouquinho, né? Esticou ela, mas ela ocupa a tela inteira. Depois eu vou achar uma imagem mais específica, vamos dizer assim, relacionada com alguma coisa de loja, comércio, alguma coisa assim. Então, beleza. Agora vamos fazer funcionar, para nós a gente fazer funcionar os menus. Mas antes disso, eu vou fazer isso em outra aula. Nessa aula, eu vou fazer só aqui um botãozinho de sair. Vou colocar aqui um bit BTN aqui embaixo, grandinho. Que depois a gente encontra um ícone também, para colocar aqui. Deixa eu alinhar ele aqui, ó. Ctrl e seta, eu consigo caminhar com
o botão mais detalhadamente. Então, consegui alinhar ele melhor aqui. Vou colocar esse botão BTN sair. Sair ou fechar, né? Vou fechar. Vou com E comercial também, que eu posso fechar o sistema sem usar o mouse. Não apareceu lá o sublinhado, mas o Lazarus 10 meses. Aí depois que executar ele aparece. Vou chamar ele de BTN fechar. Ele tem um comando, o comando dele é bem simples, vai ser um comandinho close. Vamos executar para ver se está tudo ok até aqui. Entrar, ok. Executou com a imagem, usuário logado João, já tem a hora. Meus menus estão todos aqui, mas eles não fazem nada. Deixa eu ver se o Alt vai funcionar aqui no MacBook. Alt C. Aí abriu o meu cadastro de funcionários. E depois que está aberto, eu consigo, com as setas aqui, caminhar nos menus. Né? Eu nem preciso de atalhos mais. Mas eu poderia pôr atalho em tudo. Alt F. Opa, aí já deu erro. Nem sei o que aconteceu. Tomara que não tenha parado. Ah, não, ele foi para a tela inteira. É o host F aqui. Vou tirar ele da tela inteira. Então tem algumas questões aí, como eu estou rodando lá na máquina virtual, não vai funcionar direitinho. Mas acho que deu para entender. O close, cliquei aqui e fechou o sistema. Então, vamos fazer essa telinha aqui do sobre o sistema. Essa aqui é bem rapidinho. Então, ó, adicionar um novo formulário. Nesse formulário eu vou pôr um componente label. Esse componente label, eu vou escrever aqui sistema comercial 1.0. Vou colocar uma fonte maior aqui nesse label. Tamanho 14, negrito, Arial. Beleza, sistema comercial 1.0. Vou tirar aqui as bordas dele. Conforme não vai ter título. Vou chamar ele de FRM sobre. E lá naquela border lá dele, border style, eu vou pôr none. O border none eu acho que já vai excluir esses botõezinhos aqui. Aí eu vou colocar um botãozinho de fechar. Para a pessoa ter como fechar isso aqui. BTN, aí comercial, fechar, BTN, fechar, duplo clique nele, close. Salvar tudo. Quando eu mando salvar tudo, como eu tinha criado uma nova tela, ele caiu aqui para mim pôr o nome dessa tela. Vou chamar de sobre. FRM sobre, o arquivo chama sobre. Ok, então inicialmente eu não vou fazer muita coisa não, vou deixar só isso mesmo. Esse formulário aqui, eu posso talvez mudar a cor dele, alguma coisa assim, só para ele ficar diferente dos outros. Esse negócio de cor é meio complicado. Escolher uma cor que fique legal, sei lá. Deixa eu colocar essa cor aqui. Aí, beleza. Um azul claro aqui. Ok, sistema comercial 1.0. Salvar. Eu tenho que chamar isso aqui quando a pessoa clicar no menu. Então, eu vou voltar lá no principal. Clico aqui no sobre o sistema. Ah, não é por aqui não, desculpa. É duplo clique no menu. Aqui dentro do menu, dou um duplo clique. Aí ele cria o evento para mim. Aí eu vou pôr outro detalhe que eu tenho que fazer. Vocês lembram aquela questão de formulário autocriado ou não? Meu projeto aqui, ó, opções do projeto. Eu sempre acho interessante deixar só o formulário principal como autocriado. O restante a gente sempre cria ele no momento que for chamado, para evitar consumo de memória, inclusive.
Aqui eu preciso enxergar o meu formulário sobre, tem que vir aqui em fonte, adicionar unidade, adicionar o sobre. Aí eu vou pôr aqui frm sobre, dois pontos igual, tfrm sobre, ponto create. Self, que é o meu formulário principal, vai ser o pai dele, frm sobre, ponto show. Show modal, pode ser show modal, que é a pessoa que abriu ele, para não esquecer ele aberto, ela fecha ele para voltar na tela principal. Ok, vamos executar agora e ver se está funcionando. Carregou. Ok, aqui meu formulário principal, esse botão fechar não ficou muito legal não, depois eu vou ver o que eu faço com ele. Cliquei no sobre o sistema, carregou aqui, ó, 100 bordas, não deixa eu clicar em nada atrás, eu vou pedir para ele mostrar no centro da tela. Acho que não precisa ser 100 bordas não. Deixa eu mudar essa borda aqui, essa borda 100 bordas não ficou muito legal não. Vou clicar aqui, eu vou pôr ele Order Style Dialog. Ele é uma janela de diálogo, né? Deixa eu ver se esse botão aqui na tela principal fica melhor. Ele tamanho menor aqui, não achei muito legal. Salvar, executar. Ok, ok. Beleza, carregou o sistema. Faltou pedir para ele exibir no centro da tela. Mas acho que já está legal. Então, só mudar a propriedadezinha dele aqui. Formulário sobre. Vou pedir para ele aqui PO Owner Form Center. O que é o Owner Form Center? É o form que é dono dele. O form que é dono dele é o meu formulário principal. Quando a gente fez o Create Self lá, o formulário principal é o pai, ele vai ficar no centro do formulário principal. O formulário principal eu já coloquei ele no centro da tela. Então com isso vai sempre abrir a tela filha centralizada com o formulário principal. Por mais que eu mova o formulário principal, que o fato dele abrir no centro da tela não quer dizer que ele vai ficar. Eu posso movimentar ele. Então abrir no centro da tela. Deixa eu minimizar o Lazarus aqui. Está no centro da tela do Windows, não está exatamente no centro, não seria mais ou menos aqui. Cliquei no sobre, abriu no meio. Se eu movimentar, movi meu formulário principal aqui para baixo. Cliquei no sobre, ele abre no meio, independente de eu ter movimentado. Se eu tivesse falado para ele abrir centralizado em relação à tela, ele já sairia fora do meu formulário principal. Não fica muito legal. Então, beleza, vou fechar meu sistema. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente começa a fazer os cadastros. Até mais, então.